onde se procurava, enfim, lutar contra isto de uma forma que é conhecida, com resistência e tal, e depois temos a transição que resolve, justamente porque este sistema de antes da Guerra Civil, de duas regiões e o resto da Espanha, deu problemas enormes, sobretudo com a Catalunha, já nessa altura, resolveram alargar a regionalização, os constitucionalistas de 78, resolveram alargar a regionalização a toda a Espanha, numa, digamos, manobra constitucional fantástica, que ficou conhecida na Espanha como o chá para todos. Isto é, agora vai haver regiões para toda a gente. É claro que estes dois nacionalismos vieram depois sempre a criar problemas e a crescer. Primeiro, o basco ganhou uma dimensão violenta. No princípio, durante o tempo do franquismo, era uma dimensão relativamente simpática, porque a ETA, que foi entretanto criada, tinha o santuário em França e era consentida justamente porque se dedicava sobretudo a atacar o franquismo e os quadros do franquismo, etc. Depois, quando veio a democracia, houve uma parte da ETA que desmobilizou justamente para lutar apenas politicamente, não foi enfim, isso foi apenas uma parte, e continuou a violência que demorou até ainda há pouco tempo, não é? Depois, o nacionalismo catalão pareceu sempre adormecido, mas não estava adormecido. Ele continuou a ser político, nunca violento, sempre político, como é hoje. E há uma coisa que é verdade, quer no País Basco, quer na Catalunha. Durante desde a transição para cá, estas regiões, com exceção de um mandato no País Basco, estas regiões foram sempre governadas por partidos nacionalistas. No caso do País Basco, o Partido Nacionalista Basco, depois em coligação, no fim da ETA, com o Bildu, ou seja, com o partido político que era mais ligado à ETA, e no caso da Catalunha, sempre pela esquerda republicana e pelo partido que agora se chama Juntos pela Catalunha, que era na altura o partido do Pujol. Sempre pelos nacionalistas, e nunca houve governos dos mesmos partidos que governavam em Madrid. Isto é o PSOE, PSOE, como nós dizemos, ou o PP, coisa que acontecia na Galiza, por exemplo, não é? Evidentemente que a atravessar isto tudo, para pôr aqui um bocado mais de turbulência, a atravessar isto tudo, há aquilo que os espanhóis chamam, e com razão, a permanência sempre das duas Espanhas. O que é que são as duas Espanhas? As duas Espanhas são que, desde praticamente a unificação da Espanha, houve sempre uma Espanha, uma parte dos espanhóis, que era politicamente tendenciosa para o centralismo, isto é, a Espanha é uma nação, tem uma bandeira, tem uma língua, acabou-se, não é? E a parte que é descentralizadora e federalista. Isso continua, e agora a gente vê como essa Espanha mais centralista e mais radical, mais de direita, tem espelho hoje mais em certos partidos como o Vox e tal. E pronto. Eu não queria... só dizendo que a gente teve azar no meio disto, porque se tivéssemos fronteira, as regiões mais pobres da Espanha é aquelas com que a gente tem fronteiras. Porque também há aqui a acentuar duas coisas. As locomotivas do ponto de vista económico espanhol, só para terminar com isto, são três. É a Catalunha, que é a região, continua a ser a região mais rica de Espanha, é Madrid e o País Basco, que mesmo durante o tempo da ETA continua a ser uma região que está acima, qualquer destas regiões estão acima da média europeia, não é? Enquanto que as outras estão abaixo, umas mais abaixo, outras mais acima, mas estão abaixo. E pronto. Agora eram as vossas questões, que é para a gente animar a conversa. Eu queria saber se alguém está interessado aí para a Espanha. Ir para a Espanha.
Se alguém está interessado em ir para a Espanha. Não, para a Espanha vou eu no sábado. Pois é. Mas Já estavas a convidar a gente para ir contigo. não, para participar agora aqui nesta conversa. Eu gostava de, já agora, acrescentar Então, o meu... Sr. Salomão, faz favor. Eu olho para a Espanha do alto da minha ignorância, porque é uma realidade que eu cada vez fui percebendo mais complexa, muito mais complexa, quanto mais eu conhecia toda essa diversidade que o Cesário Borga apresentou, e desde já agradeço essa partilha da sua vivência em Madrid, não é? Depois, há várias coisas que estão na cabeça de todos nós, não é? E penso que ninguém está muito certo se o caminho deve ser um ou outro, como a independência da Catalunha, ou até que ponto do País Basco. Mas depois a Espanha tem uma complexidade que abrange também, por exemplo, a região, a questão de Gibraltar, ou seja, um conflito com o Reino Unido. Não sei, por exemplo, o efeito do Brexit nesta tensão sobre Gibraltar. E tem também ainda fronteiras africanas com Marrocos. O que... 1007. Ou seja, ainda acrescenta maior diversidade neste... E a cereja no topo do bolo é a decisão de Franco disto vir a ser uma monarquia. E essa capacidade de determinação da natureza dessa União Espanhola ser uma monarquia e não uma república. Depois, outro caso curioso, que é a influência da Galiza no governo central, porque quase todos os líderes de direita são galegos, desde o Franco ao Aznar, não é galego? Não, castelhano. Mas este era. O último era galego. Enfim, é um puzzle. E o Fraga também era galego. O Fraga, exato. O Fraga é que fundou o partido. É um puzzle que eu olho como vizinho, não é? Com um ar de basbaque, basicamente, não é? Outra coisa um outro aspecto que eu achava que gostava muito de partilhar é que pude presenciar uma alteração visível ao meu trato, portanto é uma alteração profunda na sociedade espanhola em relação aos portugueses. Porque eu lembro-me perfeitamente, quando éramos olhados de uma forma até um pouco arrogante e tal, pelos espanhóis. E hoje em dia penso que tenho visto sinais ao nível das ruas, das lojas, da interação que era difícil antigamente e que agora é muito próxima e simpática. Tu aprendeste o espanhol? Não sei, eu penso que todos nós temos essa experiência. Mas eu acho que isso também está muito relacionado com esta... Espera aí, vamos um de cada vez, senão... Não, eu terminei, agradeço. Já falei até demais. Eu só comentando isso, acho que a relação sempre foi muito com as pessoas que são de Madrid, de Castelo, e é muito diferente, por exemplo, a relação que os portugueses sempre tiveram com os galegos, que acho que, da experiência que eu tenho, da maior parte das pessoas, sempre foi uma relação muito positiva. Agora, a Espanha central sempre, e ainda hoje, na minha perspectiva,
isso é que é curioso. Por exemplo, acho que os portugueses têm uma ótima relação com os espanhóis em geral, mas com o governo de Espanha eu já não diria tanto. E isso nota-se muito até nas questões internacionais, a questão da água do Tejo, enfim. E portanto nota-se, e falou-se aqui também nessa desconfiança entre nações, eu acho que é mais entre nações do que entre povos, entre pessoas. E eu acho que isso é muito claro nas nossas relações, independentemente da importância que têm, porque acho que, não tenho certeza disto, mas acho que a Espanha é o nosso principal comprador internacional. De longe. Parceiro. Portanto, exato, parceiro comercial. Espanha sempre foi um grande definidor da nossa política, quer de forma direta ou indireta. As nossas relações históricas que não são mais intensas com ninguém. Não é? Portanto, é curioso ver esta dualidade entre uma reação a um governo, uma forma de estar de governos para governos e de pessoas para pessoas. Porque eu acho que, como indivíduos, não temos assim tanta diferença dos espanhóis, claro, isto são generalizações grosseiras. Mas, como organização política, como forma de estar, somos muito diferentes. E a questão da regionalização, só quando disse aqui, é bastante interessante no caso português, porque se fala muito disso. Mas que é uma coisa que, se calhar, em Espanha funciona muito bem, e até é um grande promotor de cidadania, desenvolvimento. Em Portugal, questiono muito se isso seria assim, porque nós temos tendências muito... Qual é o termo que se usa agora para quando os nepotistas, não é? E temos muitas tendências que tornam o poder concentrado em pequenos círculos tende a ficar mais ditatorial. Bom, não sei. Quero falar um bocadinho sobre esses dois casos, do Salomão e do Fonseca. Sim, está bem. Bom, há aqui duas ou três coisas. Para já, para dizer que a questão dos outros lados espanhóis, como Gibraltar, as terras em Marrocos, etc., isso conta muito pouco na atualidade espanhola. Quer dizer, por um lado, porque Gibraltar é uma coisa cuja evolução não depende muito da Espanha. Quer dizer, Gibraltar, já houve uma tentativa de partilhar o poder, até houve um referendo em Gibraltar para isso, de haver uma espécie de coexistência entre a Espanha e o Reino Unido, não é? E embora aquilo continue essencialmente com o mesmo estatuto, isso não vingou, porque o Gibraltar não aceitou isso no referendo, e portanto Gibraltar não é propriamente um problema. A Espanha, até porque também de acordo com o tratado que entregou Gibraltar ao Reino Unido, se o Reino Unido deixar Gibraltar, tem que o entregar à Espanha, de acordo com esse tratado. Portanto, não pode dar a independência a Gibraltar. Há ali uma questão muito enrolada. E, por outro lado, Gibraltar é de facto uma coisa insignificante. Gibraltar tem 30 mil eleitores. Portanto, é uma coisa que a Costa da Caparica é capaz de ter mais gente. Charneca, é Charneca. É capaz de ter mais gente do que seguramente Gibraltar. E, portanto, grande parte dos gibraltarenses até vivem parte do tempo em Espanha, falam um pouco as duas línguas, o inglês e o espanhol, e portanto, aquilo é uma coisa que se vai, não digo eternizar, mas de certo modo sim. Mas olha que a dissidência existe lá um mal-estar. Tanto da parte dos ingleses quanto da parte dos espanhóis. Existe ali uma... Pois, porque era inevitável uma coexistência pacífica. Um territóriozinho daqueles... Para não falar nos macacos. Tinha que se sentir mal. Eu penso que gibraltenho é uma coisa, é um tipo de nacionalidade que não existe. Mas não existem lá no mundo. É tão pequeno. Portanto, bom, o caso das posições em Marrocos pode ser um bocado diferente. Sobretudo, vai depender muito da evolução de Marrocos, porque na prática, aliás, não é por acaso que as terras espanholas em Marrocos não fazem parte da Comunidade Europeia, como de resto Gibraltar não faz, e por causa desse estatuto, mas agora isso fica facilitado com o Brexit e tal. Mas, de qualquer maneira, e porquê? Porque na prática, por mais que a gente tente dar a volta,
Eu dizia isso claramente aos espanhóis. O que há em Marrocos, pá, são colónias. Acabou-se. Quer dizer, é evidente que Marrocos até dá jeito, porque realmente é um sintoma de desenvolvimento. A Espanha está mais evoluída que Marrocos e aquelas terras também, Ceuta e Melilla, conseguem também transmitir um pouco esse desenvolvimento. Aliás, Ceuta é espanhola porque ficou esquecida, porque era portuguesa, e depois, quando houve aqui a recuperação da independência, esqueceram-se de Ceuta e, portanto, ficou espanhola, como estava lá espanhola, pronto. Mas estas coisas são assim acidentes da história e tal, mas não é uma coisa que influencia a atualidade em Espanha. Quer dizer, às vezes lá aparece uma coisa ou outra, sobretudo noticia-se mais por causa da história dos marroquinos que querem saltar a rede e essas coisas assim, não é? A imigração, e não tanto por outras razões. Se Marrocos fosse um país mais rico, mais evoluído e tal, provavelmente este problema já estaria resolvido. Pois agora a relação de Portugal e Espanha. Portugal é preciso ver que não pode transportar a ideia da regionalização ou da descentralização que existe na Espanha para aqui, independentemente do que faça aqui como descentralização ou como regionalização, ou como queiram chamar, não é? Independentemente do que faça, porque de facto nós somos no fundo uma região. Ao nível da Península Ibérica somos isso. Quer dizer, se estivéssemos todos dentro da Espanha, se não tivéssemos recuperado a independência, e podíamos não ter conseguido, e já vos digo porquê. Nós éramos uma região talvez maior, grande, mas enfim, não sei se mais, provavelmente menos rica que a Catalunha, mas de qualquer maneira... Tinha peso. Tinha peso, evidentemente, e muito peso, mas não éramos muito mais do que isso. Por outro lado, nós criámos uma boa relação, fomos criando, mas criando porquê? Primeiro porque tínhamos uma rivalidade, porque realmente Portugal faz-se contra a Espanha. Portugal, ao longo dos séculos, fez-se contra a Espanha. Teve sempre conflitos com quem? De vizinho, mas sempre com a Espanha. Perdeu a independência durante o tempo, tudo isto marcou. E tinha uma fronteira. Quando é que nós deixámos de ter fronteira? Por causa de nós nunca conseguimos chegar a um acordo com os espanhóis para eliminar a fronteira. Nunca. Só a eliminamos graças à Europa. Nunca numa relação direta entre Portugal e Espanha. E é a partir daí que temos crescido na nossa relação de diluir estas rivalidades e estas coisas, sobretudo com povos que somos agora, afinal, cada vez um pouco mais europeus, e até criámos uma língua de contacto, que é o portunhol, não é? Todos os portugueses sabem um bocado de espanhol, espanholam coisas, e criaram o portunhol, que é uma coisa interessante. É verdade. Mas os espanhóis depois queriam relacionar coisas que foram aqui ditas e muito bem. Por exemplo, como é que o Franco impôs uma monarquia? A Espanha é um Estado frágil. É por isso que o problema da Catalunha é um problema muito importante. Porque a Espanha precisa da Catalunha, mas a Catalunha precisa da Espanha. A Espanha não pode, é quase impossível permitir que a Catalunha faça um referendo de autodeterminação para a independência. Quer dizer, a Espanha não é o Reino Unido. Não tem nada a ver com a história da Escócia, como às vezes comparam. Não tem nada a ver com isso. A Espanha é um puzzle relativamente frágil. E a verdade é que o facto de ser monarquia ou de ser república, isso não tem interesse nenhum. A Espanha aceitou naturalmente a história do rei e da família real, porque não há monarquia em Espanha. Há uma família real. Ponto final. E, portanto, o rei é praticamente um símbolo. Não tem poderes. Aliás, o rei em Espanha tem menos poderes que o Presidente da República aqui. O rei em Espanha não pode dissolver o Parlamento, nem pode demitir o governo, por exemplo. Portanto, além disso, há uma história muito interessante. Ainda no tempo do Franco, quando o Juan Carlos era o príncipe indicado pelo Franco, não é, para ser o rei, e ele, na fase já final, já o Franco estava muito embaixo e tal, já com os pés para a cova, ele visitou uma série de países europeus para se relacionar e tal, como no futuro rei de Espanha, etc. E o presidente então da Alemanha, que é uma figura que não conta assim muito no regime alemão,
contou mais tarde uma história, a história que se passou porque ele era presidente e, portanto, ele visitou, naturalmente, como um príncipe herdeiro e tal, e ele perguntou-lhe: ouça, eu não gosto de reis. Isto era ele a contar: eu não gosto de reis. E, portanto, não se admire que não lhe dê assim uma atenção. Mas, já agora, há uma coisa que não posso deixar de lhe perguntar, e a sua resposta para mim tem muito interesse. Então diga, que é: o que é que você quer ser no fim do Franco acabar? Você quer ser rei da Espanha como? E ele disse uma coisa que ficou, aliás, depois no fim da revelada, ficou um bocado na história recente de Espanha, que foi: o Juan Carlos diz-lhe: eu quero ser rei de uma república. Diz-lhe, isto era ele a contar. Ora bem, é o que o rei é em Espanha. O rei é rei de uma república. Não há verdadeiramente uma monarquia. Evidentemente que há, vamos dizer, mas há condes e marqueses, como aqui há comendadores. Sim. Os condes e marqueses lá não têm poder nenhum. São títulos, são condecorações. Se vocês quiserem, medalhas que se dão a uma pessoa, diz: fica conde de não sei quê. Mas aquilo é uma medalha, um título qualquer, não tem poder nenhum, é um cidadão como os outros. E, portanto, aliás, essa condição de cidadão, o rei normalmente não vota, exceto quando não se trata de questões de poder interno e tal. E votou uma vez que houve um referendo na União Europeia, já não me lembro porquê, mas houve um referendo, e então, como não se tratava enfim, nenhuma eleição interna, o rei resolveu votar. E eu nunca mais me esqueço quando ele foi votar, enfim, estavam lá imensas câmaras, e nunca mais me esqueço desse som e dessa imagem, que ele chegou, foi ao coisa para ser identificado, e há uma tipa que em voz alta diz: Bourbon e Bourbon Juan Carlos. E ele aproximou-se, entregou o voto, e o voto foi posto na urna. Portanto, ele exerceu ali o papel de cidadão como outro qualquer. O rei, de facto, é isto. Farda-se, evidentemente, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Sim. Mas o governo só é governo depois de empossado pelo rei. Sim, mas é um símbolo, é uma coisa simbólica. Também aqui é empossado pelo Presidente da República. E o que é que o Presidente da República manda no governo? Nada. O pessoal pode demiti-lo ou pode dissolver o Parlamento. Falar com o rei, não é? Como? O Sanches fala muito com o rei. O Sanches tem uma reunião regular com o rei para o informar de tudo, como aqui o Primeiro-Ministro tem com o Presidente da República. Não há diferença nenhuma. Por isso é que eu digo que o Presidente da República aqui tem mais poderes que o rei, em termos políticos, porque pode dissolver o Parlamento, por exemplo, como fez o Sampaio, em determinada altura, e até pode demitir o governo. Mas não pode, o rei não pode fazer isso lá. O rei é tudo o que se passa em Espanha por leis, é tudo decreto real, formalmente. Mas aquilo é escrito pelo Primeiro-Ministro ou pelo Conselho de Ministros. E depois o rei assina. Pronto. É assim que as coisas se passam. Portanto, ele é de facto o chefe de Estado, o mais alto magistrado. Tem essa singularidade que, perante as Forças Armadas, o que aliás foi importante naquele golpe do 11 de fevereiro. Sim, a seguir, quando houve o golpe no Parlamento, Molina, em que o Juan Carlos portou-se como chefe supremo das Forças Armadas, deu ordens ao Estado-Maior-General, fez aquelas coisas todas e manteve a democracia. Aliás, o Juan Carlos era, nem por isso, um homem com tanto prestígio, que eu, pelo menos, quando estava lá, estava convencido que se houvesse umas eleições ele ganhava. Porque realmente era uma pessoa com imenso prestígio em toda a Espanha, incluindo, não no País Basco, mas incluindo a Catalunha. Porquê na Catalunha? Porque o Juan Carlos, logo que morre o Franco, portanto ele passa a rei, ainda vigoravam todas as leis do franquismo, e ele vai a Barcelona.
ainda estava proibida a língua, ainda estava proibida a bandeira, e vão para a praça do Palácio da Generalitat, há uma manifestação, e toda a gente, ou muita gente, levava no bolso, ou numa bolsa, ou seja o que for, uma bandeira da Catalunha para mostrar ao rei e tal, e para, que era uma ilegalidade, evidentemente. E qual é o grande espanto das pessoas quando o rei se aproxima para falar, puxa do discurso e faz um discurso em catalão, que estava proibida a língua. A partir dali o catalão ficou legalizado. Mas, sobretudo, o Juan Carlos ficou com um prestígio enorme na Catalunha. Mas o mesmo não acontece com o filho. Exatamente. Isso é outra história. Portanto, não, é o mesmo que não acontece com o filho. Isto era só para dizer que a questão da monarquia tem estas coisas. Portanto, hoje a monarquia aguenta-se, mas porque também o Estado espanhol é um Estado frágil e não tem interesse nenhum em mudar o passar de rei para presidente, porque não é uma questão importante. A questão importante do Estado espanhol é manter a unidade territorial. Isso é que é a grande dificuldade, justamente por causa da Catalunha. Olha, que eu, só um momentinho, não está ali o João I, mas eu só queria dizer uma coisa. Eu notei na Catalunha uma grande diferença entre as pessoas, quer dizer, uma grande animosidade entre aqueles que defendem a monarquia, ainda com unhas e dentes, não sei se é por causa daquela revista Carlos, como é que chama aquilo, né? E aqueles que ainda continuam a apostar a defender a República. Mas de qualquer maneira não querem interferir por João. Ok, João. Vamos lá. É exatamente. Deve ser Pedro. Opa, olha, É igual. João Pedro. Agora viraste João. Por acaso, o irmão é João Por acaso Pedro. é verdade. Foi por causa do irmão que eu... O irmão é João Pedro. Mas Faz a síntese, minha não é? questão, barra comentário, era exatamente ligada com isto, que é ligando a ideia do franquismo com esta ideia de monarquia e de república ou não. Ou seja, a minha pergunta é, na sua experiência, de que forma é que as marcas que o franquismo deixou ainda são centrais nesta identidade comum espanhola e que problemas exatamente isso causa. Nós vimos ainda há pouco tempo a história da retirada das alçadas do Franco, não é? Do Vale do Silêncio, e todos os problemas e as manifestações que daí... Preciso tempo. Exato. E de que forma é que esta monarquia, tal como disse muito bem, o Estado frágil espanhol, mas não está muito associada a essa visão, diria, mais retrógrada do início do século XX, ditatorial, e que se calhar a Espanha quer passar isso. Não. Na sua Não, opinião, não há porque ligação. justamente podia estar. Podia acontecer e estar. Quem fez essa grande mudança foi o rei Juan Carlos. O rei Juan Carlos, quando sucedeu ao Franco, tinha o poder todo, entregou o poder todo. O poder que tinha. Entregou. E aqui em Espanha há uma coisa que nós também temos dificuldade às vezes em raciocinar, porque é assim, enquanto que a gente aqui, um dia, se deitou com a ditadura e se levantou com a liberdade, não é? E aquelas instituições caíram todas pelo caminho que alimentavam o poder anterior. Quer dizer, no dia seguinte a PIDE acabou, o Parlamento, a Assembleia Nacional já não existia, etc. Não é? Vocês sabem. A Espanha houve uma transição lenta. Isto é, as coisas foram terminando e foram sendo substituídas. Bem lenta. Quando o rei Juan Carlos passa a rei, ainda havia o Parlamento Nacional do Franco e foi preciso obrigar esse Parlamento a concordar em extinguir-se. E ele trabalhou para isso também, e isso aconteceu, e é a partir daí que se convocam eleições, e é a partir daí que se forma uma Assembleia Constituinte, etc. Não é? Isso faz constrói-se todo o sistema democrático. E o franquismo vai desaparecendo muito lentamente. Por exemplo, mesmo até nos símbolos.
como agora foi dito. Mas a monarquia ficou, de facto, passou-se nessa altura para o lado da democracia. Quer dizer, a monarquia hoje não está identificada. A monarquia, quer dizer, a família real. As únicas entidades que têm títulos, enfim, por natureza, é o rei e a família dele, os filhos. Os netos, por exemplo, já não têm. Podem ter um título, mas já não têm nenhuma relação com o poder, chamemos-lhe assim. Com a administração. Enquanto que, estava eu a dizer, a monarquia não passa, portanto, pela monarquia que quer, de facto, ir eliminando e tem aprovado sempre a eliminação dos símbolos. Por exemplo, quando eu estava em Espanha, ainda havia uma estátua do Franco ao pé dos novos ministérios, ali a meio da Avenida Castelhana, quase do outro lado do estado do Real Madrid. Ainda havia aí onde se reuniam lá os franquistas todos os anos para cantar o Caralho de Sol. E não eram muitos, mas a verdade é que se reuniam ali. Tal como a história do Val dos Caídos, o túmulo do Franco, as romagens. Na história em Ferrol, na Galiza, Exato. e continuam a peregrinação. Portanto, estes símbolos foram sendo... Porquê? Porque não havia poder inicialmente. Estão a ver ao fim de quantos anos é que foi possível tirar o Franco do Val dos Caídos. E porque ele é que manda construir o Val dos Caídos. Mas o Val dos Caídos, não é propriamente, é um monumento franquista, mas não é um monumento franquista. Tem lá o lado religioso, foi construído com a ajuda dos frades e da igreja e do não sei quê, mas a verdade é que foi construído por prisioneiros republicanos. E foram para lá uma grande parte, vai lá o Franco pensou nisso, porque eram mortos também de guerra, foi para lá uma grande parte dos corpos de soldados da República que morreram, e portanto o que agora querem é transformar o Vale dos Caídos realmente num monumento aos mortos da guerra, ponto final, não é? Que é isso que estão a tentar conseguir. Ora, estas coisas têm de facto sido muito lentas em Espanha, porque a transição demorou estes anos todos a fazer-se, as regiões, estas coisas todas, etc. Ora bem, entretanto, há estes períodos e agora temos, digamos assim, um afloramento do nacionalismo catalão, que é um nacionalismo mais complicado para a Espanha do que foi o basco. E porquê? Porque o nacionalismo basco era violento, tomou uma expressão violenta. Nem todo o nacionalismo basco é violento. O parte, por exemplo, do Partido Nacionalista Basco não é violento, é político. Mas a verdade é que a ETA, por matar gente, por assassinar, etc., tomou uma expressão e identificou-se com o nacionalismo basco. Por outro lado, o principal alimento, e agora volto à história que eu contei antes da Guerra Civil com o Estatuto para o País Basco, um dos principais alimentos do nacionalismo basco, mais ainda do que na Catalunha, e por isso o nacionalismo basco tem uma costela mais conservadora do que o catalão, é a Igreja. A Igreja Católica. A ETA formou-se, constituiu-se num seminário. Todo o nacionalismo, o discurso da Igreja ao longo dos tempos, mesmo durante o período da violência da ETA, foi sempre muito nacionalista. Eu lembro-me quando estava há pouco tempo em Espanha e comecei a ir muitas vezes ao País Basco, porque a ETA apanhava quase a atualidade toda, fazia 2, 3 atentados, 4 por semana, e eu comecei a tentar conhecer melhor o País Basco, e uma das primeiras coisas a que eu fui lá foi uma terra que ficava, aliás, na Biscaia, uma terra do interior, porque é no interior do País Basco, que são as terras mais nacionalistas. Fui lá a uma terra e tal, para fazer umas imagens, e cheguei, entrei, e o que é que eu vi? Pronto. Primeiro havia grafitis nos muros, mas nenhum dos partidos, do PSOE, nem do PP, nem do nada, era só do Partido Nacionalista Basco e do Partido da ETA. Como é que se chamava? Agora é o Bildu, por causa do Bildu, esqueci-me o nome anterior, mas já vem.
grafitis, nada... tinham uns panos que punham à frente de janelas com o mapa daquilo que eles chamavam a grande nação basca, né? Que ocupava o país basco francês e não sei o quê, e a gente já sabia que em cada janela que havia uma bandeira dessas é porque aquela família tinha presos, tinha pessoas presas, portanto ligadas à ETA. E havia até na rua retratos enormes presos da ETA. A única bandeira espanhola que havia na terra era a da Guarda Civil, tinha não sei quantos jipões à frente para evitar que fosse lá atacá-la. E no meio da praça havia uma grande bandeira basca. Isto é, no meio daquilo tudo, pá, eu fiz uns vox populos com as pessoas e tal, e falaram todas, foram todas muito simpáticas, etc. Mas às 2, 3 olhei para aquilo e disse, espera aí, mas a igreja está aqui no meio da terra. Como é que é? Fui lá, bati à porta lá, me disseram onde é que morava o parque, que era lá mesmo ao pé daí, junto à igreja. Fui lá, bati à porta e disse, veio-me um padre falar comigo, e eu disse, olha, eu gostava de entrevistar o parque. O seu prior não está cá e tal, não sei o quê. Mas foi lá por dentro falar, mas pode ser amanhã. Portanto, no outro dia eu fui lá e falei com, não sei se com o parque, se com um dos parques, e entrevistei. E pá, quando comecei a entrevistá-lo, veio-me de lá de dentro um discurso nacionalista, pá, muito mais nacionalista do que eu ouvia nos políticos. A Espanha é uma nação opressora, perseguiu a nossa cultura, foi isto que acontece durante não sei quantos anos, não sei quantos, e tudo nesta base. E eu até ia fazendo perguntas, mas depois perguntei, então isso lá, e a violência? Bom, a violência, não podemos apoiar a violência, mas é preciso compreender que os mais jovens e os não sei quê, e o caraças e tal. E eu disse, ei, como caraças? Depois fui falar com o tipo do El País, no fim em Bilbao, e disse assim, eu fui entrevistar o padre de Andorra, que era assim que se chamava a terra, e ele viu lá um discurso nacionalista. E ele disse, mas qual é o problema? Aqui a igreja é mais nacionalista que o povo. Foi a resposta que ele me deu. É arrebatação. É arrebatação. É arrebatação. É isso. Exatamente. Mas o sistema judicial também não alterou muito. O quê? O sistema judicial em Espanha. Não. Continuam a ser julgados Parece continuam a ser julgados na Audiência Nacional e tal. Aliás, com julgamentos muito interessantes, que era o julgamento decorria e os réus confessavam uns com os outros, viravam as costas aos juízes, porque realmente eles não conheciam a Espanha. Não, portanto, tem. Eu não estou a falar disso, não está. Eu estou a falar da passagem do franquismo para não, o isso regime democrático. alterou com a Constituição. A Constituição espanhola é uma Constituição democrática. É que o que se nota é, pode ser que eu esteja errado, e se estiver corrido, existe uma instância judiciária Sim. que se ocupa dos políticos e que não. Como foi dito, não sei. Não. Os julgamentos. O problema do terrorismo, não é? Não, eu estou a falar, por exemplo, agora, este problema agora da. São julgados no tribunal. É um tribunal Não, judicial. foram julgados no Supremo. No Supremo Tribunal. Para certos crimes, os tribunais são mais elevados. É a única coisa, não é? Que eles consideram. Neste caso, eles estão acusados de rebelião. Estavam. Agora foram condenados não por rebelião, mas por outro crime mais baixo, que era sedição. E, portanto, mas estavam acusados de rebelião. E quem é acusado de rebelião é julgado pelo Tribunal Supremo, não é julgado pelo Tribunal... Eu tenho uma ideia de que aconteceu cá instância. está a acontecer cá com, por exemplo, com o Primeiro-Ministro. Depois, Que seria um tribunal normal, que quando entra da esquerda republicana e tal. entra num tribunal comum, não é? Eles lá teriam um Não, tribunal os crimes de terrorismo em Espanha são julgados pela Audiência Nacional. Pela Audiência Nacional, que é um tribunal de média instância de relação. Eu não percebo muito bem disso, mas não é o tribunal de primeira instância, é um tribunal mais acima. E os crimes de rebelião, que era o que estes estavam acusados, são julgados pelo Supremo. Aliás, Estão.
Não, já estão condenados por sedição. Porque por rebelião eram 30 anos e eles foram condenados a 7 ou 12, não sei. E esse julgamento, que realmente foi para mim, embora eu não acompanhei alguns bocados, o julgamento do Supremo Tribunal destes políticos catalães foi dado todo em direto. E para as redes sociais e pela televisão. Coisa que o Supremo Tribunal em Espanha é muito reacionário. Tem juízes de facto muito antigos. Mas isso não. As leis não estão. Não é conforme. Não são franquistas. Não há leis E o que é que franquistas. justifica este levantamento, digamos assim, Na Catalunha. na Catalunha? Bom, É um tema que é assim. surge. Eu vou-lhe dar a minha interpretação, que já expus em vários sítios e até na televisão. E começa longe, começa lá atrás. E que não foi contestada e, portanto, eu penso que ela estará bastante certa. Não é preciso recuar muito. Recuemos, a Catalunha sempre exigiu um tratamento especial, um tratamento chamemos de nação, quer ser considerada uma nação. Porque tem uma língua, tem uma história e tem um território. Aliás, há duas, ao contrário dos bascos, mas provavelmente não teremos tempo de fazer essa diferença. Os bascos, por exemplo, acham que a nação basca entra por País Basco francês e por Navarra e não sei o que e tal. Ao contrário, os catalães fazem uma divisão entre os países catalanes, como eles dizem, e a Catalunha. O que é que são os países catalanes? Os países catalanes são os países que adotam a língua catalã. As ilhas, Que é o caso de Maiorca, é o caso de Valência, embora de Valência digam que é valenciano, mas é catalão, e é o caso de Andorra, onde a língua oficial é o catalão. E até há uma parte... É o único país que fala catalão. Tem como língua oficial. É uma parte do lado francês. E há uma parte do lado francês que é o Roussillon, que também tem, enfim, tem essa língua como segunda língua. E também é legal. E, portanto, a Catalunha não faz confusão entre esta, digamos assim, este espaço cultural e o país que eles consideram a nação catalã, que é a Catalunha mesmo. A Catalunha e o resto não conta para aqui. Na Catalunha, eles sempre exigiram essa autonomia relativamente à Espanha, por isso é que havia problemas mesmo antes da Guerra Civil, etc. Acontece que, com a transição, eles, no fim da carga do franquismo, o facto de serem considerados uma região, de terem um governo, um parlamento, etc., fez com uma certa reconciliação dos catalães com a Espanha, tanto que a Constituição espanhola, quando foi referendada, ganhou na Catalunha, ao contrário do País Basco, perdeu. Isto é, o referendo foi negativo para a Constituição do País Basco. Isto aguentou-se durante uns anos, mas depois começou outra vez o conflito, que era o facto de a Catalunha exigir a evolução daquele estatuto porque devia ser considerada uma nação. Isso veio a acontecer no tempo do governo do José Luís Rodrigues Zapatero, portanto o governo do PSOE, que negociou um novo estatuto com a Catalunha, onde aumentava ligeiramente, mas sem grandes coisas, a autonomia, alguns aspectos da autonomia, e no preâmbulo desse estatuto considerava a Catalunha uma nação. Esse estatuto foi negociado com a Catalunha, com o governo de Barcelona, passou no Parlamento de Madrid, onde o PSOE e os países e os partidos da Catalunha e Basco tinham a maioria, foi referendado na Catalunha, ganhou por 87% ou não sei o quê, e esse estatuto, que não era ainda um estatuto de independência nem nada disso, nem sequer federal, mas que já reconciliou com a Catalunha. O que é que aconteceu a seguir? A seguir,
O PSOE ainda se aguenta no poder mais um mandato, mas depois perde para o PP de Rajoy, penso já, e o PP manda o estatuto, coisa que não era obrigatória, para o Tribunal Constitucional. É o tal Tribunal Constitucional, ainda é bastante mais reacionário que o Supremo, e a verdade é que 3 anos depois de estar lá, as voltas e tal, o Tribunal Constitucional declarou o estatuto inconstitucional. A partir daqui, as sondagens que se faziam habitualmente na Catalunha, perguntava-se assim: quem é que era pela independência? Normalmente não chegava a 20%. Depois, quem é que era pelo direito dos catalães a definirem o seu futuro? Dava para aí 80%. Mas não se falava da independência. Mas a independência por si tinha uma votação relativamente baixa. A partir do chumbo deste estatuto, as sondagens passaram a dar à volta dos 40% para a independência. E depois, a partir daí, foi sempre a aumentar. Hoje não se sabe se é maioritário, se não é, mas anda ali próximo dos 50%. E começa aqui o conflito. Deixa-me só acrescentar, não sei se é acrescentar. Na Constituição catalã, na Constituição da região autónoma da Não há Constituição, há Estatuto. O Estatuto. Está escrito lá, o preâmbulo, logo no frontispício daquilo, dizendo que é nação catalã. Estava escrito. Mas isso era deste Estatuto que foi revogado. É que justamente... E eles têm-se agarrado a isso. Não, mas o Estatuto foi revogado justamente por causa dessa expressão do Constitucional. Bom, mas para abreviar esta história, isto tornou-se completamente, e então houve partidos, que foi o caso do Juntos para a Catalunha, do Puigdemont, e a Esquerra Republicana. É preciso ver que a Esquerra Republicana é o único partido da Espanha, com o PSOE, a Esquerra e o PSOE, que vêm de antes da Guerra Civil. Históricos, são os partidos históricos espanhóis. E então, isto acirra-se, e estes partidos, quer a Esquerra, quer os Juntos para a Catalunha, passam a defender a autodeterminação, portanto, com a possibilidade de votar pela independência. Estes partidos, independentemente de terem a maioria ou não pela independência, são maioritários nas eleições regionais. Conseguem a maioria no Parlamento, conseguem, logicamente, ter o governo e, portanto, depois ter as instituições todas regionais, incluindo a polícia, os bolsos de esquadra, etc. E é assim que se dá, este conflito vai-se acirrando, vem a história da promessa do referendo feito pelo governo da Catalunha, aliás com meses de antecedência. O governo espanhol não faz nada, que aliás é acusado disso, e depois, quando chega à altura do referendo, dá-se aquele espetáculo da violência da Polícia Nacional, daquela história toda. Bom, a partir daqui, e dos políticos presos, a partir daqui as coisas tornam-se evidentemente ainda mais, e a questão da independência, o problema da independência coloca-se então assim. Ora bem, depois acontece, que é nesta fase em que eles estão, nesta fase em que eles estão, que é a única entidade, as únicas entidades com quem a Catalunha e estes partidos, quer a Esquerra, com dirigentes presos e dirigentes centrais presos, quer os Juntos para a Catalunha, podem falar em Madrid, é com a esquerda, isto é, com o PSOE e o Podemos. Os outros partidos, o que é que o PSOE põe como condição? E é aqui que as coisas estão, neste momento... Complicam. Não sei se complicam. Se complicam ou se estão a começar a andar para algum lado. Que é... O PSOE põe como condição que há um ponto em que não serve.
que é a unidade territorial. Ora, a unidade territorial implica que nenhuma parcela da Espanha, como a gente a conhece, possa ser independente. Mas esta parte da Espanha, e portanto este lado, não tem nenhum problema em querer a evolução do Estado autonómico e neste caso também do Estatuto da Catalunha, que é se passar a Espanha passar de um Estado autonómico a um Estado federal. Isso podia fazer a conciliação e uma integração maior destas duas partes, porque entretanto o País Basco não, neste momento trabalha naquilo que eles chamam um referendo pactado. Isto é, querem fazer um referendo, mas negociado com a Espanha, porque também não abandonaram essa hipótese da independência. E aqui estamos. Neste momento é possível, não está garantido, parece-me ainda, que a própria esquerda republicana se abstenha no Parlamento em Espanha, em Madrid, para deixar passar o governo do PSOE. Isso pode acontecer se o PSOE puder admitir ou vir a admitir em termos de negociação que a própria situação dos presos pode com o tempo resolver-se. Porque o Conselho de Ministros pode indultar os presos, tem capacidade para isso. Conselho de Ministros. Conselho de Ministros. Conselho de Ministros. Ponto final. De Madrid. Madrid. Pode indultar os presos. Portanto, neste momento não se sabe bem até onde é que estas negociações para a própria Constituição, para a possibilidade de passar o governo do PSOE, do Sánchez, possam, e do Podemos, neste caso, possam ir. A verdade é que também há um fenómeno, uma característica da formação dos governos em Espanha, no Parlamento de Madrid, que neste momento está posta em causa, que é, ao longo da transição, havia dois grandes partidos, não é? O PP de um lado, o PSOE do outro. Ora bem, quem ganhava as eleições governava. Porquê? Porque a seguir, qualquer deles fazia um acordo com partidos nacionalistas catalães e bascos, ou só de um lado, conforme o caso, e arranjava uma maioria, quer para passar o governo, quer para passar o orçamento, que não é a mesma maioria. Porque a maioria para passar o governo é uma maioria relativa, a maioria do orçamento tem que ser uma maioria absoluta. Mas, de qualquer maneira, dava para estes jogos. Porquê é que isto funcionava? Funcionava porque os partidos nacionalistas tanto faziam um acordo, mesmo os partidos à esquerda, como por exemplo a Esquerda Republicana, que é um partido só pelo seu nome Esquerra, que em catalão quer dizer esquerda, era capaz de fazer um acordo com o PP, na prática, de abstenção ou de votação parlamentar do orçamento, ou coisa assim. É claro que isto tinha que ter um contravalor, um valor para a própria região. Em contrapartida, os tipos negociavam, e normalmente negociavam dinheiro, enfim, o orçamento para a região. Porquê? Porque os partidos nacionalistas sempre tiveram um duplo discurso relativamente a isto. Eles viravam-se para os seus eleitores e diziam assim, não, a gente não fez um acordo com a direita nem com a esquerda, a gente fez um acordo com os espanhóis. Porque os partidos nacionalistas, quer na Catalunha, quer na coisa, dirigem-se aos espanhóis, não é lá? E portanto, quer lá saber se os gajos são de esquerda ou se são de direita, os espanhóis. A gente dá-nos tanto em troca, pá, isto é bom para a Catalunha, pronto, é bom para o País Basco, e toca andar. E portanto, os acordos faziam-se assim. Por exemplo, ainda hoje um partido nacionalista basco é o único dos partidos nacionalistas, que é o Bildu, que era da esquerda, do R. Batasuna, que era o partido da ETA, continua a concorrer às eleições nacionais, mas nunca aparece no Parlamento. Nega-se a ir ao Parlamento Espanhol porque não reconhece. E tem 6 ou 7 deputados, ficam os lugares vazios. Portanto, quer dizer,
digamos assim, esta forma da Espanha se apresentar, isto ao mesmo tempo é uma força impressionante para a Espanha, porque a Espanha vai se desenvolvendo, mesmo quando o governo de Madrid não funciona, certo? Mas é também a sua fragilidade. É um puzzle frágil. Por exemplo, uma vez, de vez em quando, talvez uma vez por ano ou menos do que isso, não sei porquê, já não me recordo bem os motivos, era referida, aparecia uma notícia de Olivença na imprensa nacional, no El País, no El Mundo, etc. E eu gozava com os espanhóis e dizia, Olivença, Portugal não, ainda está não sei o quê, a fronteira portuguesa, aquela coisa da fronteira não está definida e não sei quantos e tal. E eu dizia assim, eu não sei porque é que vocês não resolvem isto. Então se resolve-se como? É simples. Vocês fazem um referendo em Olivença. Toda a gente vai votar pela Espanha, porque aquilo é tudo espanhóis já, e portanto resolvem o problema. O problema é que eles não podem fazer um referendo em Olivença. No dia que fizerem um referendo em Olivença, têm que fazer na Catalunha e no País Basco e nos outros sítios. E por aí fora. Isto dá a ideia. Gibraltar. Isto dá a ideia da fragilidade enquanto que a gente aqui pode fazer um referendo em qualquer sítio, não tem esse problema. Não é? Eu acho que é bem. As situações não são comparáveis. A nossa e a claro, nossa. Eu lembro-me que aqui há uns anos. Estavas inscrito. Estavas inscrito. Pronto, Aqui há uns anos perguntei ao meu filho, queria saber como é que as coisas funcionavam em termos tão simples como esquerda e direita. E isto na Catalunha. E o meu filho disse-me assim, pai, as coisas não funcionam assim. E então ele começou-me a dizer que o Puigdemont é de direita, é verdade, mas que é nacionalista catalão e as coisas... Quer dizer, aquilo é uma salada russa tão grande. Não, mas isso é por causa de uma coisa. É que o nacionalismo, tal como ele, enfim, tem que existir em Espanha, sempre apertado e tal, ilude essa questão da esquerda e da direita. Porque no País Basco acontece a mesma coisa. Quer dizer, o partido do Juntos para a Catalunha do Puigdemont é de direita. É de direita. É católico conservador. E o partido da esquerda republicana é de esquerda. No País Basco, o Partido Nacionalista Basco é conservador e de direita e católico. E o Bildu, que é o partido da ETA, não. É de esquerda. Então, dentro do nacionalismo, quer dizer, a partir do princípio que era uma nação, havia esquerda e direita. E é verdade. Na Catalunha, o que é que os independentistas têm tanta força na Catalunha? Porque eles, independentemente de poderem ter a maioria ou não no referendo sobre a independência, ganham as eleições regionais. E então têm as instituições. Têm o Parlamento, têm o Governo, têm a Polícia, têm todas aquelas instituições que estão ligadas ao Governo. Pronto. E o Governo tem muita força. O Pedro estava lá atrás, primeiro já acabou? Já tinha. Então é o Sr. Ricardo. Eu gostava de colocar a seguinte questão. O Brexit vem alterar o cenário europeu em que se desenrolava o independentismo catalão. Porque agora, com a certeza da saída do Reino Unido, a questão da Escócia e a questão da Irlanda podem se oferecer para a Europa como um contrapeso à Catalunha e ao País Basco. Ou seja, ser apetecível para aquelas autonomias integrarem o espaço europeu, abordarem a questão do independentismo espanhol com olhos diferentes e forçarem o governo espanhol a uma atitude diferente para poderem defender coerentemente o ingresso da Escócia mediante referendo, o ingresso da Irlanda
ou até a integração da Irlanda na República da Irlanda, sabe-se lá o quê. Ou seja, uma perspectiva diferente para essa situação. As coisas não são comparáveis nesse... Quer dizer, culturalmente isso até pode beneficiar. Eu não digo que não. Politicamente, falaste de independência, etc, etc. Mas, do ponto de vista puramente não, do ponto de vista histórico e jurídico, não são. Porquê? Porque o Reino Unido é um conjunto de nações que se reuniu para fazer um Reino Unido. E a Escócia, que até teve reis e até teve, enfim, instituições, é um desses reinos. Tal como Gibraltar, tal como o País de Gales. E a Irlanda não foi nunca um reino, mas, digamos, foi uma parte da Irlanda que ficou de fora porque os ingleses eram maioritários ali. Bom, então, a questão que se põe relativamente à Escócia, que aliás já votou a independência, não é? É porque ela tem um estatuto completamente diferente e esse estatuto permite-lhe, não sei com que regularidade, também não está determinado, não é? O Reino Unido não tem uma Constituição, fazer isso. Mas também agora com o Brexit, se de facto o Reino Unido sair da União Europeia, enquanto que se a Escócia sair do Reino Unido, pode integrar-se na União Europeia, porque o voto do Reino Unido já não conta para nada. Tal como a Irlanda do Norte é uma questão até um pouco diferente, mas a Irlanda do Norte inevitavelmente caminhará para a possibilidade de saltar, independentemente do que acontecerá à Escócia. E porquê? Porque a questão é diferente. A Irlanda do Norte há um acordo, que é o chamado Acordo de Semana Santa, ou como é que se chama? Já não sei. Há um acordo que foi feito com Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, com a guerrilha, não é? Foi feita com o Sinn Féin, que eles podem, através de referendo, sair do Reino Unido e associar-se à Irlanda, não é? Como os partidos republicanos querem. Eles fizeram este acordo porque verificaram que a comunidade católica da Irlanda do Norte estava a crescer muito mais de população que a comunidade inglesa. Os católicos têm mais filhos, não sei, facilita isso, mas a verdade... Com a bênção. Com a bênção do Papa, mas a verdade é que a população está a crescer. E isso é de tal maneira verdade que, pela primeira vez, os partidos republicanos, nestas eleições, têm mais deputados, os dois partidos republicanos, têm mais deputados do que o Partido Nacionalista, o Partido Unionista, o partido que defende a unidade com o governo. Isto significa, eles admitiam que lá para 2030, 40, conseguiam ter maioria num referendo assim. Portanto, não têm pressa. Mas a verdade é que as coisas encaminham-se para aí. E, portanto, um dia é inevitável que a Irlanda do Norte se passe para o lado da Irlanda. Incorpora a Irlanda, exatamente. Que é o lado natural da coisa. E, portanto, a Escócia, o caso da Catalunha é bastante diferente. A Catalunha já foi uma espécie de principado, nunca foi uma nação, verdadeiramente. Até o Dom João II foi príncipe da Catalunha, embora nunca lá tenha posto os pés. E, portanto, aqui, quando havia outros reinos em Espanha também e tal, já foram, há de facto, muitas centenas de anos. E neste momento, a questão da Catalunha, como nós temos vindo aqui a ver, é uma questão bastante diferente. É que a Constituição Espanhola só permite que haja referendos nacionais. Ou seja, para haver um referendo sobre a independência na Catalunha legal, tinha que ser referendado em toda a Espanha e não apenas na Catalunha. Isto é, para isso ser aceito pela atual Constituição Espanhola. Mas espera, ainda há outra coisa.
Mas vamos admitir que a Catalunha até conseguia a independência. Mas, de facto, eles dizem que querem a independência para se integrar na União Europeia. Mas isso nunca podia acontecer. Porque a Espanha ia sempre vetar isso, não é verdade? Agora, isto são apenas especulações, provavelmente podem ter outra saída no futuro, e portanto não Mas podemos... eu vejo um problema. Não, mas há uma questão de escala. Porque se nós aumentarmos a escala, não é, e olharmos para isto numa escala assim milenar, e, por exemplo, nós temos tanto tempo de história como de ocupação árabe. Sim, mas isso não vai, esses argumentos neste momento não contam nada para o debate político ou constitucional. A geometria pode-se alterar. Pode, a Espanha até se pode estilhaçar. E nesse caso forma não uma nação, mas três ou quatro. Eu tenho uma opinião sobre isso. Desculpa lá. Só um segundo. Só uma observaçãozinha. Eu ainda não disse. A questão que o Ricardo coloca tem alguma razão de ser por causa do precedente, que não tem nada a ver com a história diferente, distinta de cada um dos países, não é? Da Espanha e do Reino Unido. Mas o precedente, em termos europeus, é claro que há sempre essa questão da Espanha vetar a entrada de uma eventual Catalunha independente. Mas também é do interesse da União Europeia. Tudo isso Pode altera, ser. não é? Estas coisas podem mudar. Tudo isso é possível Tudo isso pode mudar. Mas a questão, no fundo, que ele levanta, se é que eu compreendi bem, é a questão do precedente. Sim, claro. Eu estou convencido, desculpa lá só para terminar este raciocínio, a minha convicção pessoal, quer dizer, é que se a Catalunha salta da Espanha à Espanha, implode. Lá vamos nós ter que Em salvar. Catalunha ou País Basco? Eu vejo uma questão geográfica. Eu vejo como, Espera aí, como vejo estratégia, o só um problema bocadinho. da Espanha com uma questão desculpa. geográfica. O problema da Catalunha. A Catalunha é um tampão que existe entre a Espanha e a França. E o resto da Europa, digamos assim. Porque depois temos aqueles Andorras e não sei o quê, mas isso aí não é... E o próprio País Basco depois fica distante. Agora, o caminho natural da Europa para a Espanha e até para Portugal é a Catalunha. Se a Catalunha se torna independente, os espanhóis vão ter que arranjar passaporte e autorizações para passar ali. Não é? E eu tenho a impressão que os espanhóis não... O Brexit vai... Isto vai alterar, exato, a estratégia vai alterar, porque para Vamos para ver como é que a Alemanha se vai portar. isso, porque de A grande repente derrotada com isto tudo. a estratégia, não é, da Europa, da diplomacia europeia, vai ser de certeza tentar puxar a Escócia. A Europa já não é a Europa. Acabou. Também é verdade. Vocês estão a falar de uma coisa que já morreu. Mas olha, se a Europa morrer, a Catalunha é independente. A questão da independência da Catalunha não é nova. Não. Mesmo em Barcelona, várias vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes, que eu falei com catalães e falávamos de Portugal. Portugal conseguiu, por causa da independência, ser independente e não sei o quê e tal. E quando eu dizia, ou quando falava, Portugal comprou a independência da Espanha, eles diziam sempre, graças à Catalunha. Exatamente. Porquê? Porque naquela altura o Filipe IV de Portugal não tinha tropas, não teve tropas para mandar para cá quando se revoltaram aqui 40 máfios, não é? Ali no Ferreiro de Passo, porque além de estar em guerra com a França, teve que mandar as tropas que tinha para a Catalunha, porque a Catalunha tinha se revoltado. E para a Holanda, e tinha. E para a Holanda. E Portugal se fosse. Em 1934, a Catalunha voltou a revoltar-se em tempo da República e foi a seguir ocupada pelo exército espanhol, mas foi independente durante 10 dias. Proclamou a independência e foi independente durante 10 dias. A maneira como os catalães, se vocês forem a Barcelona, quando forem, agora numa próxima vez, eu vou sábado. Está bem, não é capaz de já ter visto isto. Vão ao Museu de História da Catalunha.
no Museu de História da Catalunha, que pretende apresentar a história da Catalunha desde a pré-história, desde que começa a história da relação com a Espanha até à atualidade, a Espanha é sempre apresentada como uma potência opressora. Sempre. É verdade. Há uma enorme exaltação dos políticos que fizeram essa revolta de 34 e tal. Tal como na Irlanda, tal como na Irlanda. Pronto. É a perspectiva que tem a Catalunha relativamente à sua própria história. Evidentemente que há uma grande liberdade, quer dizer, a Catalunha tem a liberdade de fazer isto tudo. Agora, eu penso que a Espanha não tem as condições da Espanha para sobreviver como nação sem a Catalunha, sem o País Basco. O resto começa-se a desmembrar. Isto é a minha perspectiva, mas posso estar errado, evidentemente. Dá-me essa sensação. A mesma coisa se passa com a Itália. A Itália é uma Claro, detalhes. uma manta de detalhes, Qualquer dia. evidentemente. Não estou a comparar, conheço menos a Itália. Conheço menos a Itália. E da por cima há aqui duas coisas que eu já disse aqui, mas que agora as relaciono de uma maneira mais vincada, que é, das três, as duas regiões mais ricas de Espanha são as mais nacionalistas, que é a Catalunha e o País Basco. Não é? Isto tem uma influência do cara. Aliás, dizia-se em Madrid como piada, dizer assim, se o gajo estiver muito doente aqui, é meter-se no avião para Barcelona, porque tem o melhor Serviço Nacional de Saúde da Espanha. E acredita que algum dia a Catalunha será independente, a médio? Tudo pode acontecer. Neste momento eu penso que isso é muito difícil. Agora, acredito que a Catalunha, a pressão da Catalunha, pode fazer evoluir a Espanha para um Estado federal. Evoluir o Estado autonómico a terem as regiões, ou aquelas que o desejarem, muito mais poder, ser um poder de Estado, ter um poder de nação, como acontece em outros Estados federais, neste caso, por exemplo, sei lá, na Alemanha, é um Estado federal, mas como acontece noutros Estados, e manter a Espanha, evidentemente, como a nação, enfim, o poder nacional. Qual será o Nessa problema? altura, Qual será o nessa problema? altura põe-se a discussão e Portugal. Não, Portugal é um país independente. Vai aderir à Federação. Não se pode. Não, mas Portugal não entra aí nessas chamadas. É que Portugal, em relação Olha, vou contar uma anedota. Isso vai-se colocar aqui. Vou contar uma anedota. Federação Ibérica. Uma anedota não, uma história que foi real. Foi real. Já se falou muitas vezes disso, mesmo antes de se equacionar esta solução. Sim, não, mas Portugal não tem hoje, em termos da Europa, se a Europa se mantiver, que se também for ao ar é outra coisa. Portugal não tem nenhuma vantagem em fazer uma ligação diferente à Espanha do que aquela que tem. Eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que se vai levantar cá a discussão. Sim, admito que sim. Há adeptos. mas são muito minoritários. Está bem, ok. Eu admito que sim. Não é minoritário, é residual. O Brexit também era residual. É evidente que a Espanha é uma grande nação. É isto de estarmos aqui ao lado, aquilo que nos equilibra pode ser o resto da Europa. Porque a Espanha é uma grande nação, nós somos um pequeno país. Aliás, houve uma história que queria contar que é assim. Quando houve, às vezes, aquelas reuniões de cimeiras entre Portugal e Espanha, não é? De vez em quando fazem-se. E então houve uma que se fez em Valência. De vez eu fui lá, e então quando chegou, houve a reunião lá das duas partes, dos dois primeiros ministros e não sei quem e tal, e nós estávamos à espera que a delegação portuguesa nos desse os resultados da reunião, como era natural. Os jornalistas dos meios de comunicação portugueses estavam ali. E veio uma tipa, lá a secretária, dizer que não davam. Por enquanto não davam, depois logo viam e não sei o quê. Ficou lixado, que merda é esta? Bom, então fomos ter com os espanhóis e perguntámos o que é que se passou na reunião. Os gajos deram-nos tudo. E depois, quando veio a tipo passado uma hora ou duas a dizer já estamos em condições de dar o que passou na reunião, agora já não quero nada disso, já temos tudo. Bom, o embaixador, na altura, que era o Martins da Cruz, que eu acho que é uma pessoa interessante, e não tenho nada contra ele, mas reuniu-nos no bar e depois lá no fim para tomar um copo, para apaziguar aquilo e tal.
E conta uma história que eu fiquei lixado com a história. Porque ele diz assim, comparou o poder da Espanha com Portugal. E naquela altura havia aqueles novos aviões supersónicos ou não sei o quê, Os F-16. os F-16 e tal. E a Espanha tem uma base aérea ali próximo da fronteira, não é? De Sevilha, a fronteira. E ele diz assim, e nós não tínhamos ainda esses aviões. E então ele diz assim, o poder da Espanha, a Espanha tem naquela base aérea uma esquadrilha de F-16 e tal, e não sei o quê. O poder, como se começou a comparar poderes entre Espanha e Portugal, e para a altura veio o poder militar. O poder militar da Espanha é tal que 6 minutos depois de saírem da base os aviões, estão à vertical de Vila Franca. E 2 minutos depois, ou 3, ou não sei o quê, o terreno de passe desaparecia. Epá, eu fiquei tão lixado com aquilo que disse assim, olha, espera aí. Primeiro, a gente viveu centenas de anos sem o terreno de passe, antes do terremoto. E podemos continuar a viver. E segundo, se a Espanha fizesse isso, a gente fazia um acordo com os bascos e os catalães e a Espanha ia ao ar. Um acordo de nacionalismo, de guerrilha, e a Espanha ia ao ar. Porque a Espanha não aguenta 3 nacionalismos beligerantes. E ele disse, bom, tenho que concordar com isso. Pois é. A verdade é que as coisas podem vir por muitos lados, não é? Portanto, nós, quando muito, somos, enfim, nunca podemos ter uma região espanhola, mas acho que podemos ter uma região, uma relação de país independente. Mas a verdade é que a questão da Catalunha não nos diz respeito, não é? Não diz respeito a... diz muito, não, mas diz é só como, politicamente e como... é como o Freitas diz, será que a Europa sobrevive, não é? Mas em sobrevivendo, isto coloca-se de outra maneira, porque... Não passa só pela questão da Catalunha, não é? O problema da Europa é a questão do desmembramento. É outra discussão e passa sobretudo pela questão da banca, pela questão financeira. Para mim o problema da Europa passa por aí, não é? Isso é outro como é. Agora, a mim sempre... Ao Sr. Moderador... Agora não tem ninguém inscrito. Sr. Moderador, posso... Vamos, eu não sei como é que é o do tempo, já estou há muito tempo. Não. São horas da Eu posso só fazer... Se não estiver cansado... Eu não estou. Não, posso só... A mim fez-me sempre muita confusão, apesar de já ter falado nisto aqui, não é? A escolha do Franco, deste modelo, ao fim e ao cabo, o Morro, não havia um partido, mas havia aquela... Enfim, havia o poder, não é? O poder do franquismo, não é? E ele ter optado, ao fim e ao cabo, foi uma escolha que ele fez. Ele foi buscar aquele senhor que estava aqui. E não o pai, que ele tinha confusão com o pai. Exatamente. Ele deixou o pai, ou o filho deixou o pai, ou o Franco deixou o pai, enfim, não sei bem como é que aconteceu, mas o que é um facto é que aquele foi uma escolha do Franco. O Rancagem foi uma escolha do Franco. E essa escolha, isso fez-me sempre muita confusão. E fez-me confusão porque o Franco tinha uma ideia de agregacionista. Haveria alguma ideia, o Franco terá pensado que seria a única forma digamos, não de agregacionar, mas de manter unido um Estado espanhol com essa... Isso fez-me sempre um bocado de confusão. A melhor forma de fazer aquilo, se calhar, era entregar aquilo aos militares e os militares encontrariam, enfim, dentro daquelas cúpulas do poder, encontrariam uma solução. Bom, a ETA impediu a solução. A ETA, sim, a ETA de alguma maneira. A ETA, ao assassinar, ao matar o almirante, como é que ele se chamava? Era o tipo Carreiro Blanco, que foi pelo ar. Carreiro Blanco, que era o sucessor. O que é que o Franco imaginou? O Franco imaginou um sistema que era, de facto, ele, por ser contrariado da República,
assim que chegou ao poder, portanto não foi uma coisa de última hora, assim que chegou ao poder declarou a Espanha uma monarquia. Portanto, formalmente quer dizer, do ponto de vista de Franco, e eu estava lá naquele estatuto que ele fez, não Constituição, que acho que nunca chegou a ter, a Espanha era uma monarquia, mas era uma monarquia sem rei, não é? Tinha um caudilho, Que era ele. Aliás, nas moedas vinha lá caudilho, por graça de Deus, não é? E, portanto, tinha um caudilho. Esse caudilho tinha o poder de transmitir esse poder a um rei futuro. Porque vinha da República. Portanto, a contestação à República, ele não queria aceitar o regime da República com quem combateu militarmente. Daí ter declarado logo que era uma monarquia. Logo se via como é que isso se ia resolver. E resolveu, digamos, um pouco, já mais no final da vida. Foi, como havia um príncipe espanhol, que era verdadeiramente sucessor de reis anteriores, que era o pai do Juan Carlos. Ele é que era verdadeiramente herdeiro direto do último rei ou do filho do último rei. Era direto, não é? O Afonso XII, que abdicou antes da Guerra Civil. Exatamente. E então, que abdicou antes da Guerra Civil. E então, ele... Teresa, obrigado. Ele era o príncipe. E ele não queria que essa sucessão se fizesse. Ele queria que houvesse um corte. Isto é, uma monarquia, mas um corte com a monarquia antiga. E então a forma que fez foi pegar no filho deste pretendente ao trono e fazer dele o rei. Foi o que ele fez. Mais tarde, o filho e o pai reconciliaram-se e o herdeiro, que é o Conde de Barcelona, que viveu ali no Estoril, transmitiu o poder ao filho. Portanto, concentrou-se. Por acaso tinha a ideia que essa reconciliação nunca se tinha... Não, fez até uma cerimónia muito interessante em que o Conde de Barcelona... Aquilo foi até um pouco... Depois já era rei, mas aceitou o poder transmitido pelo pai. Inclusivamente depois, no fim, lembro-me da cerimónia, das imagens da cerimónia, no fim, o herdeiro, o Conde de Barcelona, pôs-se em sentido diante do filho e curvou-lhe a cabeça. Como faria um súbito, não é? A sério. Ok. Portanto, essa questão ficou arrumada aí e não se pôs o problema. Mas aqui insisto que a monarquia, embora o rei tenha sido nomeado por Franco, aquilo que se passou a seguir em Espanha, o rei não foi a continuidade do Franco. Não foi. Antes, pelo contrário, foi o corte foi essencial para o corte com o franquismo. Já agora um aspecto interessante que não falámos aqui. É que a Espanha, enfim, a atual configuração espanhola, em termos de potência económica, muito provavelmente na Europa há 27, que é atual, bem, se não incluirmos já o Reino Unido, eu não sei se a Espanha não será aí a terceira ou a quarta potência, quinta. Eu não tenho dados para isso, não sei. Sim, mas se retirares o Reino Unido. Se retirares o Reino Unido, será a terceira. Vou pôr agora o salário mínimo a mais de 1000 euros. E portanto, é um... Daqui a 3 anos chegamos aos 750. Bom, ok. É que em termos de União Europeia é de facto um rombo muito grande. A implosão ou desaparecimento do Estado espanhol, não é? Da economia espanhola no seu todo, não é? É um rombo fortíssimo, não é? Quer dizer, aliás, em termos industriais, eu arriscar-me a dizer, não em termos estritamente financeiros, mas em termos industriais, a Espanha, eu arrisco-me a dizer, enfim, isto é só um feeling meu, mas eu arrisco-me a dizer que, em termos exclusivamente industriais, a Espanha hoje tem um poder superior, por exemplo, ao Reino Unido. O Reino Unido tem um poder imenso em termos de operação financeira, não é de centro financeiro.
Pronto, é o primeiro da Europa. Agora, em termos industriais, a Espanha é de facto um potente. É de facto um potente. Mas está atrás da Alemanha, de de Itália, da Polónia. Aqui para centrarmos a discussão, Polónia não. eu admito isso, a centrarmos a discussão, porque aqui a questão põe-se assim. Será, há aqui duas interrogações, não sobre a questão da Europa. A Espanha cresce, mas penso, admito, possa não estar ainda ao nível do Reino Unido, mas enfim, não meto por aí. O que eu me meto é por outro lado, que é assim, admitamos por hipótese a saída da Catalunha da Espanha. Será que a Catalunha pode sobreviver sem a Espanha? Quem é que a Catalunha é uma região rica, mas é uma região rica graças, em grande parte, ao mercado espanhol. Sim. A Catalunha está em toda a Espanha, em termos empresariais, em termos do mercado, etc. E será que a Espanha não vai sofrer um grande golpe se a Catalunha se retirar, justamente porque grande parte da sua indústria, da sua capacidade económica está na Catalunha? É aqui esta questão é também muito forte, não é? Em termos de para um lado e para o outro. Porque, como dizia o Maragall, que foi presidente do governo da Catalunha, graças à esquerda republicana, a seguir ao Pujol, o Maragall tem um discurso fantástico, em determinada altura, que eu tive bem, que era mais ou menos assim: podemos querer ser o que quisermos, sermos uma nação, sermos independentes, ser aquilo que quiserem, mas se não tivermos indústria forte, se não tivermos bons portos, se não tivermos grande comércio, depois enumerava tudo, não é? Não vale a pena estar aqui a dizer, não conseguimos nada disso. E, portanto, esta propensão que os catalães têm para serem empreendedores, aliás, há uma anedota em Espanha que, como é que os catalães são... os catalães dizia-se assim: os catalães nunca vão votar pela independência porque primeiro votam com o coração, mas logo a seguir votam com o bolsinho, não é? Porque diziam os espanhóis, porque lá pela és lá pela era a peseta, então. Porquê? Porque os catalães têm uma imagem humorística, evidentemente, em Espanha, de serem os gajos agarrados ao dinheiro. Isto Até há aquela anedota que é o condutor do autocarro que tem em Madrid, sim, é proibido falar com o condutor. E em Barcelona tem que ganas hablando com o condutor. Portanto, há toda essa questão. Há estas anedotas, mas estas anedotas têm um fundamento. Que tem relacionado com aquilo que há bocado contei da Guerra Civil também, etc. Portanto, aqui a Espanha está aposta, isso também é verdade, a Espanha está aposta por grandes dilemas, está. Por exemplo, neste momento, então, partidariamente, isto é terrível. Por exemplo, o Vox, neste momento, está a admitir o fim das regiões. A admitir, não, a defender. O fim das regiões. Porque vem... Antes perguntava-se assim, mas quando é que andam os franquistas? Os franquistas estavam no PP e agora saíram, através do Vox. E, portanto, aqui o problema põe-se assim: se houver um governo de direita em Espanha, como é que as coisas vão pôr? Será que nessa altura há condições para a Catalunha saltar? Bom, como é? Portanto, a Espanha tem esta vantagem que não deixa de ser, esta tensão toda que existe na Espanha, é um dos segredos do seu desenvolvimento. Mesmo em termos com regiões e com não sei o quê, há aqui uma competição enorme. Por exemplo, a Catalunha, com esta tensão toda, vai ainda tentar ser mais, como é que eu ia dizer, ter mais força económica, a ter mais poderia, etc, etc. E isto tudo vai acabar por ajudar a desenvolver a Espanha. Porque a Espanha aparece sempre uma incógnita, um ponto de interrogação sempre lá à frente. E agora este ponto de interrogação está posto. O que é que vai acontecer? A gente nunca sabe. Enquanto os outros países sabem, até sabe agora do Reino Unido, mas da Espanha, pá, Pois há
sempre aquela incógnita que E isso também faz dela uma coisa fantástica. o que acontece é que a Espanha, como já foi dito aqui, a Espanha sem a Catalunha não é ninguém. A Espanha sem a regionalização nada é. A Catalunha independente também nada será. E a Espanha sem a Catalunha também nada será. Então, quer dizer, isto aqui, as coisas ficam difíceis. Eu estou convencido que a Catalunha sozinha torna-se um Portugalzinho um pouco mais pujante, não é? A população, eu nem sei qual é a população, mas é menor que a nossa. 8 milhões. Não é? É menor, mas não é muito menor. Sim. Mas quer dizer, a Catalunha sozinha é um Portugal, pronto. É um Portugal. Mas já agora, o que é que impede, por exemplo, a solução federalista em Espanha? É um Portugal, mas é um Portugal mais próximo do centro de Para haver uma Tem essa vantagem. vantagem. Enquanto nós aqui Quando nós estamos estamos na periferia, tem que ser vetado, eles tem que são ser mais mais próximos prendado do com a centro. Espanha Pois toda. é, essa é a grande Mas é uma solução. Claro, claro. E foi aquilo que E eu esse acordo não está muito longe de ser como alcançado. a Catalunha é a charneira entre a Espanha e a França. Vamos acabar com Vamos. O senhor governador é que sabe isto. Vamos acabar com isto, são horas, porque... Pronto, então quero só contar uma história e acaba a minha intervenção. Vá lá. Embora a gente, muitas vezes não gostasse dele, quando o Mário Soares era presidente, por tradição, quando um presidente de Portugal visita Madrid, vai sempre a Barcelona. Não me perguntem porquê, porque eu não sei. Mas a verdade é que é assim. Eu, por exemplo, fiz lá a visita do Sampaio a Madrid e depois acompanhei a Barcelona. Tem piada que o Palácio da Generalitat tem um carrilhão, toca, enfim, lá coisas, e quando ele entrou no Palácio da Generalitat e subiu ao primeiro andar, no sítio onde está o gabinete do Presidente do Governo e não sei o que e tal, ficou toda a gente no pátio, ali naquele pátio, e o carrilhão tocou a portuguesa. Ficou toda ali sem tempo. Mas depois não tocou mais nada. Nada de espanhol, nada de catalão, pá, acabou. E então, pronto, continuou a visita. Isto aconteceu antes, isto foi-me contado, evidentemente. Aconteceu antes com o Mário Soares, que também visitou a Espanha quando era presidente, e foi a Barcelona. E teve um jantar, que o Sampaio também teve nesse dia, não é? O presidente da Generalitat oferece sempre um jantar ao Presidente da República de Portugal, e então o Pujol, que era então o Presidente do Governo catalão, faz um discurso sobre a emancipação em Espanha, onde põe a Catalunha e Portugal ao lado, sempre a fazer os dois, e depois a ver como é que Portugal conseguiu separar-se, safar-se, e a Catalunha ficou presa, não sei o quê. Pronto, isto foi a tese toda do Pujol. E a seguir falava ao Soares. E o Soares, toda a gente olhou para o Soares porque aquilo era uma situação lixada. Quer dizer, o que é que agora o Soares, no fim disto tudo, vai dizer? E o Soares teve uma saída de gênio. Pegou no cálice, não sei se era de vinho do Porto ou de outra coisa qualquer, e disse, antes de começar a falar, quero fazer uma saúde ao rei de Espanha. E isto foi a grande saída para aquele discurso nacionalista do Pujol. E a seguir então, não sei o que é que disse, porque o que ficou... Já não era importante. Ficou foi essa. Pronto, era para acabar com esta história. Olha, e nós queremos agradecer a sua presença. Exatamente. Porque foi realmente bastante interessante e era isso que a gente estava precisando aqui de esclarecimento. Temos aqui umas mentes um bocado confusas. Nada. Eu posso... Aquela figura ali. Posso fazer um anúncio? Anuncia. Posso? Eu gostaria de pedir ao meu amigo Florival Lança
que anunciasse Próximo livro? a grande ajuda na organização da próxima conferência da Universidade Popular da Gandeia. Dia 14 de janeiro. Há 5 minutos já está. Por telefone eu fui trabalhar para a Gandeia. Não, a ideia não, é do Ricardo, que devíamos, não era devíamos, eu não tenho nada a ver com isso. Nem eu. Que houve aquela reportagem da RTP sobre o fim do emprego. Exatamente. E o Ricardo sugeriu, e se a gente montasse aqui uma coisa e tal, e estava a pensar que eu podia... Exatamente. Pronto. E eu acho que há uma personagem que tem tese desenvolvida sobre isto, tem participado aí em montes de coisas sobre a questão do fim do emprego, das novas tecnologias, o impacto no emprego, as profissões de substituição, tudo isso, não é? E que é o Manuel Carvalho de Silva. E eu liguei-lhe e ele primeiro nota deu, depois tocou o telefone, eu fui lá fora e ele está disponível para vir à Gandeia no dia 14 à noite, e tem que ser à noite mesmo, 9h30, porque ele tem uma coisa que termina por volta das 5, 6 horas, e eu aviso já que ele 5, 6 horas vai para as 7 ou vai para as 8, e portanto, mas pronto, às 9h30 suponho que estará Dia disponível 14 de janeiro. Excelente. para uma dissertação sobre esse tema, comentando O filme. O documentário. Comentando Isso esses contornos vamos já ver por causa para ver se nós vimos o filme, se ele já conhece o filme, se não precisa de ver o filme. E nós víamos antes, comíamos aqui, fazíamos assim. Ele falou de mas eu vi várias reportagens dessas. Comentários. Vários comentários desse tipo, portanto deve ser. Pois, nós podíamos ver aquilo antes e lá às 9h30. O que é que acha? Porque senão ficar 1 hora a ver com ele não faz sentido. Eu tenho a certeza que ele dispensa o filme. O problema não é esse, o problema é que outras pessoas. Mas O fim do emprego. Quanto tempo é que tem? 1 hora. 1 hora. Não, é muito para uma conversa, 1 hora é uma coisa terrível. Não faz sentido. Eu acho que não faz Não, sentido. ele dispensa seguramente, O que já podem- observei em situações muito mais, digamos, complexas. E, portanto, ele está perfeitamente à vontade para começar a falar sobre isso. Pois, a ideia que se estava a explorar era exibir esse documentário, porque o documentário chama-se, quem é que perguntar? O fim do emprego. Fim do emprego, ponto de interrogação. Futuro sem emprego. O futuro, exatamente. Como é O que é? futuro sem emprego, ponto de interrogação. Deu na RTP2, no sábado. E o amigo, No sábado? o amigo Henrique gravou. Não, no sábado. Sábado passado? Dá domingo. Ele é um gravador lá. Foi no domingo. RTP2. E é futuro sem emprego. É o filme francês. É feito. Mas entrevista de muita gente. Entrevista na Suíça. Está bem feito. Está muito bem feito e põe os dedos na ferida. É. E, portanto, o que é que eu estava a pensar? Quer que se faça o filme, se come Eu acho que se quer uma passar sopa, o filme. Exatamente. o Manuel chega Exatamente. E eu quando vier, A Teresa já está a fazer sopa. Para uma Não. conversa? independentemente dele. Não, ele deve fazer 1 hora. Exatamente. Antes dele. Começarem às 8. Exatamente. Horas passasse o filme. Fazem um filme antes. Passamos o filme. A Gandeia serve um lanche. Não, uma sopa o mais frugal Sim. Também às 9, 9h30, passarem o filme às 8. É. Pois já está perfeitamente. Está bem. Era uma ideia.
Eu dou a pedra. Não, seria simpático. Meu amigo. Ok. Muito obrigado. Um chazinho bom.